Olá, caros amigos. Sou o diácono Werley Leite, da Arquidiocese de São Luís do Maranhão. Atualmente, estou exercendo o meu ministério na paróquia e santuário de São José de Ribamar. Já peço a você que está me assistindo que se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. O batismo é o primeiro dos sacramentos que, junto com a crisma e a Eucaristia, formam os chamados sacramentos da iniciação cristã. O batismo é o sacramento que nos torna filhos de Deus e herdeiros da salvação. E por meio dele, somos chamados a sermos profeta, sacerdote e rei. Neste vídeo, vamos conversar sobre este assunto, mas para isso, vamos primeiramente compreender o que é um sacramento. Quando Deus criou o homem, concedeu a ele o dom da graça santificante, elevando-o à dignidade de seu filho e herdeiro do céu. Com o pecado original, o homem rompeu sua amizade com Deus e ele perdeu a vida da graça. Desde então, todos nós nascemos com a mancha do que chamamos de pecado original. Deus, por sua infinita misericórdia, compadeceu-se de nós e enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos resgatar do pecado, devolver-nos a amizade perdida e a vida da graça, tornando-nos novamente dignos de entrar na sua glória. Tudo isso é possível, caros irmãos, por meio dos sacramentos constituídos por Jesus Cristo. Portanto, o Catecismo da Igreja Católica, no número 1131, define sacramento como sinal visível instituído por nosso Senhor Jesus Cristo para produzir a graça em nossas almas e santificá-las. Desta definição, resulta que 3 coisas são exigidas para se constituir um sacramento. São elas: os sacramentos são sinais visíveis, ou seja, ele representa a natureza da graça produzida. Este sinal visível consta sempre de matéria e de forma, isto é, da matéria empregada e das palavras pronunciadas pelo ministro do sacramento. Os sacramentos foram instituídos por Jesus Cristo, ou seja, foi Jesus que instituiu os sacramentos, deixando apenas à Igreja o cuidado de estabelecer ritos e realçá-los com cerimônia. Os sacramentos produzem a graça, ou seja, distribuem-nos os efeitos e méritos da redenção que Jesus Cristo padeceu por nós na cruz. Sendo assim, os sacramentos produzem a graça por 2 virtudes. São elas: a ex opere operato, que é uma expressão usada na teologia sacramental para significar que a eficácia objetiva dos sacramentos são garantidas pela vontade de Jesus que os instituiu. Portanto, independe da dignidade e atitude de quem os administra validamente. 2. A ex opere operantes, que também é uma expressão usada na teologia sacramental para significar que os frutos dos sacramentos independem da sua eficácia intrínseca, ou seja, depende das disposições subjetivas de quem os recebe. Sendo assim, os sacramentos podem ser divididos em 3 grupos. São eles: os sacramentos da iniciação à vida cristã, que é o batismo, a crisma e a Eucaristia; os sacramentos de cura, que são a confissão e a unção dos enfermos; e os sacramentos do serviço, que é a ordem e o matrimônio. Esta ordem citada por mim não é certamente a única, mas essa nos permite ver que os sacramentos formam um organismo, no qual cada um deles tem o seu lugar vital. Vale dizer que os sacramentos são sinais da graça de Deus.
pois a teologia a define como dom sobrenatural de Deus, por causa dos méritos de Jesus Cristo, como meio de salvação. Os sacramentos são a vida da religião católica, o seu sopro e a sua alavanca. Em outras palavras, são eventos de salvação pelos quais Deus intervém na vida dos homens através de seus filhos Jesus Cristo e do Espírito Santo. Você compreendeu agora o que é um sacramento e para que ele serve? Se compreendeu, então a partir de agora vamos aprofundar o tema do batismo, que também é o primeiro sacramento da Igreja Católica, e para isso nós iremos nos utilizar do Catecismo da Igreja Católica. Caros amigos, o Catecismo da Igreja Católica, no número 1213, conceitua o sacramento do batismo como o fundamento de toda a vida cristã, o pórtico da vida no Espírito e a porta que dá acesso aos outros sacramentos. Pelo batismo, fomos libertos do pecado e regenerados como Filho de Deus, tornando-nos membros do corpo de Cristo. Portanto, somos incorporados na Igreja para sermos participantes na sua missão. O nome deste sacramento origina-se do rito central pelo qual é realizado e vem da palavra grega baptizein, que significa mergulhar. O mergulho na água simboliza o sepultamento na morte de Cristo e a ressurreição com ele como nova criatura. Este sacramento é também chamado o banho da regeneração e da renovação do Espírito Santo a partir da água e do Espírito Santo, sem o qual ninguém pode entrar no reino de Deus. Uma vez batizados, somos todos libertos de todos os nossos pecados. Sendo assim, amigos, o Catecismo da Igreja Católica fala de pelo menos 3 tipos conhecidos e tradicionais de batismo. O primeiro é o batismo por aspersão, que é quando a água é derramada pelo oficiante com a mão sobre a cabeça do batizando. O 2 é o batismo por infusão, que é quando o oficiante derrama a água 3 vezes na cabeça do batizando, pronunciando as palavras: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E 3, o batismo por imersão, que é quando o batizando é submergido na água pelo oficiante. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1246, diz que é capaz de receber o batismo toda pessoa, ainda não batizada, e somente ela. Ainda no Catecismo da Igreja Católica, no número 1256, diz que o ministro do batismo são os bispos, os presbíteros e os diáconos, e que somente em caso de necessidade é que qualquer pessoa, mesmo não batizada, que tenha a intenção exigida, pode batizar, utilizando sempre a fórmula batismal trinitária. A intenção requerida é querer fazer o que a Igreja faz quando batiza. A Igreja vê a razão desta possibilidade na vontade salvífica universal de Deus e na necessidade do batismo para a salvação. Portanto, mediante o que o Catecismo da Igreja fala sobre quem pode batizar, a matéria do batismo, para você que não sabe, é água líquida verdadeira, enquanto que a forma do batismo é: José, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Portanto, caros irmãos, o batismo infunde em nós 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Essas virtudes são infundidas em nós em forma de graça, através das orações, através da leitura da Bíblia e através das boas obras. Além disso, ele também imprime caráter de cristão em cada um de nós. Ou seja, caso pecamos, cortamos a nossa união com Deus
e o fluxo da graça santificante, mas não o caráter batismal, que transformou a nossa alma para sempre. Conforme a Sagrada Escritura, há várias passagens bíblicas que nos falam do batismo. As mais importantes, sem dúvida, são aquelas onde o Senhor envia seus discípulos para ensinar a fé e batizar aqueles que creem. Em obediência ao mandato de Jesus, a Igreja começa a ministrar o batismo pela primeira vez após o evento de Pentecostes. A partir dos relatos da Bíblia, podemos conhecer o significado deste rito. Na Igreja primitiva, por exemplo, era um sinal de conversão, de aceitação da palavra de Deus, de uma intervenção divina na vida do fiel e, por fim, de um cumprimento das promessas do Antigo Testamento. A Arca de Noé prefigura aqueles que foram salvos pela água. A travessia do Mar Vermelho prefigura a libertação de Israel da escravidão do Egito, que anuncia a libertação operada pelo batismo. A travessia do Rio Jordão prefigura a graça na qual o povo de Deus recebe o dom da terra prometida, descendência de Abraão, imagem da vida eterna. As promessas desta herança bem-aventurada cumprem-se na nova aliança, ou seja, todas as prefigurações da antiga aliança encontram a sua realização em Jesus Cristo, que depois da sua ressurreição confere esta missão aos apóstolos, quando diz: "Ide, pois, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a cumprir tudo quanto vos mandei." Na bênção da água batismal, pedimos que o Espírito Santo dê por esta água a graça de Cristo, a fim de que homem e mulher, criados à vossa imagem, sejam lavados da antiga culpa pelo batismo e renasçam pela água e pelo Espírito Santo para uma vida nova. O batismo transforma nosso ser e nos faz renascer para uma vida nova, para a vida dos filhos de Deus. No final da bênção da água batismal se diz: "Nós vos pedimos, ó Pai, que por vosso Filho desça sobre esta água a força do Espírito Santo, e todos os que pelo batismo forem sepultados na morte com Cristo, ressuscitem com ele para a vida eterna." Pelo batismo, fomos sepultados na morte com Cristo e ressuscitamos com ele para a vida eterna. Morremos para o pecado e ressurgimos para uma vida nova em Cristo Jesus. Na bênção da água batismal, mostra que no início do ser cristão está o Espírito Santo, dom de Deus. O Espírito que já na origem do mundo pairava sobre as águas, o Espírito que se manifestou sobre Jesus quando foi batizado no Rio Jordão, o Espírito que nos faz nascer para uma vida nova no batismo. O Espírito que nos faz participar da morte e ressurreição de Cristo. Desde os tempos apostólicos, a iniciação cristã se dá por meio do anúncio da palavra, do acolhimento do Evangelho, da conversão, da profissão de fé, do batismo, do recebimento do Espírito Santo e o acesso à Eucaristia. Esta iniciação cristã variou muito durante estes 2000 anos de cristianismo. No início, eram batizadas pessoas adultas que aderiam à fé e necessitavam de um período de preparação chamado catecumenato, que compreendia todos os atos mencionados há pouco. Quando o batismo das crianças se tornou a forma habitual da celebração destes sacramentos, foi exigido um período de catequese pós-batismal, da qual se faz até os dias de hoje. Conforme o Catecismo da Igreja Católica, no número 1250, as crianças podem ser batizadas, mesmo sem ter condições de pedir o batismo.
embora não tenham nenhum pecado pessoal, elas nascem da raiz da humanidade pecadora e precisam ser libertadas do pecado original para que possam viver na liberdade dos filhos de Deus. A gratuidade pura da graça da salvação particularmente manifesta no batismo das crianças. E conforme o Catecismo da Igreja Católica, no número 1247, os adultos, desde o início da Igreja, eram preparados através de uma adequada catequese, o catecumenato, que hoje ocupa um lugar importante na Igreja. Sendo iniciado a fé e a vida cristã, deve dispor para o acolhimento do dom de Deus no batismo, na confirmação e na Eucaristia. Conforme o Catecismo da Igreja Católica, ainda no número 1234, os ritos da celebração do batismo são precedidos com os gestos do celebrante, com a leitura da palavra e com a celebração, tendo os seguintes elementos: o sinal da cruz, a unção com o óleo dos catecúmenos, o rito do batismo, as vestes brancas, o Pai Nosso, a palavra de Deus, a água batismal, a unção com o óleo do crisma e a vela acesa. Caros amigos, aqui eu encerro o tema do sacramento do batismo e espero que você goste. Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo para não perder o nosso próximo tema, que será sobre o sacramento da Eucaristia. Dessa forma, fica aqui meu abraço carinhoso a todos vocês que assistem e gostam do que eu faço. Meu muito obrigado e que Deus vos abençoe.